tenho certeza que todos aqui pedem a Deus alguma coisa, mas poucos são os que lembram, né? De agradecer muitas vezes. Louvo a Deus pela sua misericórdia para comigo, pela oportunidade de trazer uma palavra da parte do Senhor. Minha gratidão ao pastor pela confiança, pelo tempo cedido para a gente trazer uma palavra do céu. Deus continue te abençoando, pastor, tua família e teu ministério. Todos acharam? Marcos capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens, que não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: Por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: Levanta-te, toma a tua cama e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua cama, saiu andando na frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: Nunca vimos nada semelhante a isto. Amém? Eu queria pedir, Diogo, por gentileza, se você puder deixar aí o texto, para que nós possamos acompanhar. E à medida que nós vamos passando pelos versículos, a igreja consegue acompanhar para nós podermos expor. Obrigado, Diego. O texto que nós lemos, escrito por Marcos, aquele personagem que nós só iremos conhecer propriamente em Atos, por nome de João Marcos, João seu nome hebreu e Marcos seu nome romano. Os romanos que, por sinal, são o público-alvo para quem Marcos escreveu este livro sobre a história de Jesus. Marcos escreveu para os romanos com o propósito de mostrar quem era Jesus através de suas atitudes. É por isso que a gente vai ver Jesus em ação o tempo inteiro no livro de Marcos. Nós só vamos ver Jesus ensinando mesmo em 4 vezes através das suas parábolas, e em contrapartida disso nós vamos ver 18 milagres de Jesus narrado por Marcos. Isso Marcos compilou desta forma, digamos assim, a biografia de Jesus, de certa maneira, porque eu acho que eu já disse isso aqui uma vez, os romanos, eles tinham um ditado de vida que reverbera até hoje, no qual eles diziam que as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Então, Marcos foca mais em quem era Jesus através dos seus atos. Por isso, desde o início, ele não se detém, por exemplo, em contar como Jesus nasceu, onde foi o seu nascimento, o seu sermão do monte, mas ele está sempre mostrando Jesus tendo autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, e assim mostrando a sua natureza divina. O versículo que nós lemos, o verso 1, Marcos começa o texto dizendo: Chegando de novo em Cafarnaum depois de alguns dias, e o povo ficou sabendo que ele estava em casa. Quando nós começamos o livro de Marcos, Jesus, depois de ser batizado e chamar os seus primeiros discípulos, ele concentra um pouco do seu ministério em Cafarnaum. Nós vamos ver no capítulo 4 de Mateus, no verso 13, que após ser expulso por sua terra natal, dos nazarenos, Jesus concentrou o seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos, em Cafarnaum, por mais tempo. E quando Jesus começa o seu ministério, digamos assim, a atuar,
em Cafarnaum, no verso 21 do primeiro capítulo, nós vamos ver que Jesus começou a ensinar nas sinagogas. E quando Jesus começou a ensinar na sinagoga, certa vez, um homem se endemoniou. E quando aquele homem se endemoniou, Jesus repreendeu de imediato o demônio daquele homem e ele foi expulso. E as pessoas se maravilhavam tanto de quem era Jesus e do seu ensino, ao ponto que o povo de Cafarnaum olhou para Jesus e disseram uns aos outros: esse homem daí é diferente do que os outros que costumam vir aqui ensinar aos sábados. Ele não ensina como os doutores, como os mestres da lei e os fariseus. Esse homem, ele ensina com a autoridade de Deus. Então, a partir do momento em que as pessoas naquele dia viram que Jesus tinha autoridade sobre os demônios, de imediato as pessoas se aglomeraram para perto de Jesus. E o texto nos diz que depois que Jesus saiu da sinagoga, ele foi para a casa de Simão Pedro. E lá a sogra de Pedro estava doente, Jesus curou a sua sogra, e aí foi o estopim. Todo mundo agora soube que Jesus tinha poder também sobre as enfermidades. Aí o negócio ficou mais interessante. Então o povo foi em peso até Jesus, e o escritor nos diz que Jesus, a partir daquele momento em que ele estava na casa de Simão, ele tirou aquela tarde com a noite inteira para ficar curando pessoas e expulsando demônios. Jesus se retirou pela madrugada para ir orar. Quis ficar um tempo sozinho depois de uma grande atividade poderosa, divina. Jesus se retira por alguns instantes. E Marcos nos diz que quando ele se afastou para orar pela madrugada, novamente vem os discípulos e diz: mestre, onde é que o senhor estava? Está todo mundo lhe procurando, todo mundo quer o senhor pertinho, tem pessoas doentes. Não tinha folga para Jesus, não tinha pausa para ele, mas aí Jesus disse: não, nós vamos partir, nós vamos para outra cidade, eu vim para pregar o evangelho, a gente tem que passear, sair um pouquinho daqui também. Só que no capítulo 2, a gente vê que Jesus retorna a Cafarnaum, e mais uma vez ele voltou a Cafarnaum e a casa mais uma vez está cheia. Todo mundo conhece Jesus, todo mundo sabe quem é ele, todo mundo sabe do que ele é capaz, então a casa está cheia. Só que aqui tem um contraste que Marcos faz para nós, e alguns teólogos opinam sobre esse contraste que acontece do capítulo 1 e o capítulo 2, e qual é? É que a multidão do verso 37 do capítulo 1 é uma multidão diferente do capítulo 2, apesar de serem da mesma cidade. Ou se não for a mesma multidão, pelo menos se for as mesmas pessoas, são pessoas conscientes e diferentes. Por quê? Porque a multidão que Jesus deixa para trás no capítulo 1 era uma multidão interesseira. A multidão que Jesus disse aos discípulos: não, nós vamos até outra cidade porque eu preciso pregar o evangelho. Eu não posso focar somente o meu ministério em curas, milagres e expulsão de demônios. Eu vim para pregar o evangelho de Deus. Então Jesus deixou aquela multidão para trás. E aí nós aprendemos uma diferente lição aqui, uma primeira lição, é que no capítulo 2, a multidão que se reúne para estar com Jesus nessa casa, é uma multidão que estava ali para quê? Marcos nos diz, para pregar a palavra. Jesus estava ali para pregar a palavra e o povo queria ouvir a palavra. Essa multidão, ela é diferente do primeiro capítulo. A multidão do primeiro capítulo, ela vai até Jesus porque descobre que ele tem poder para curar doenças e para expulsar demônios. E então vão até ele por interesse. Mas no capítulo 2, a multidão que vem até Jesus é porque quer ouvir o ensino da palavra, quer ouvir o ensino da palavra de Deus. E aqui vem a primeira lição para nós, meus irmãos. O que é que Jesus faz com crentes interesseiros? E como é que Jesus procede com crentes que verdadeiramente se aproximam dele para conhecê-lo, para ouvi-lo, para saber mais da sua palavra? A multidão interesseira Jesus deixou para trás, mas a multidão que se reuniu para ouvir a sua palavra presenciou milagres, curas e salvação para a glória de Deus. Só que agora Marcos nos diz que essa multidão se reuniu naquela casa a ponto de que ninguém mais podia entrar nem sair daquela casa. A casa ficou extremamente cheia. E sobre esse texto eu queria falar sobre 4 coisas com vocês.
Eu queria falar sobre todos os personagens dessa narrativa e nós vamos sistematizar da seguinte forma. Eu quero falar com vocês sobre aqueles que levam alguém até Jesus, que são os 4 homens, amigos desse paralítico. Quero falar com vocês sobre aqueles que bloqueiam o caminho até Jesus, que neste caso aqui é a multidão e também os fariseus. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre aqueles que são levados até Jesus, que aqui no caso seria o paralítico. E por último, e com certeza não menos importante, quero falar sobre o que Jesus faz na vida daqueles que vão até Ele. Amém? Em primeiro lugar, eu quero falar com você sobre aqueles que levam alguém até Jesus. Marcos, no verso 3 e 4, nos diz que esse paralítico foi carregado por 4 homens. E esses 4 homens têm, no mínimo, 2 características que me chamam a atenção. A primeira característica é que eles tiveram uma visão diferenciada da situação. Porque Lucas, quando narra essa mesma história, no capítulo 5, verso 18, ele é mais enfático. E ele diz que estes amigos estavam dispostos a fazer qualquer coisa para colocar aquele seu amigo perto de Jesus. E o teto das casas na região da Palestina nesse tempo, obviamente não era bonito assim como você está aqui, debaixo deste teto. Naquele tempo as casas, o teto delas eram feito com umas vigas de madeira, e aí se colocava alguns juncos, galhos e por último barro, para proteger de quando chovesse e de mais algumas intempéries. E aqueles homens, então, eles tiveram que desfazer esse teto para inserir o seu amigo por cima do teto, porque não conseguiam mais se aproximar de Jesus, nem pela porta, ou por alguma janela, de forma alguma. Marcos nos diz que eles tiveram que abrir o teto daquela casa para poder baixar o seu amigo através da maca. E aqui me chama a atenção uma coisa, meus irmãos, a visão que esses homens tiveram. Porque estes homens aqui, diante do problema que eles têm, qual é o problema? Eles querem chegar até Jesus e não podem. Diante deste problema, eles não olham para as dificuldades. Eles não olham para o problema. Eles procuram a solução e focam tão somente nela. Eu não vejo estes homens chegando até a casa e dizendo assim: olha, fulano, meu amigo, a gente fez o que podia. A gente chegou aqui, nosso objetivo era tentar deixar você pertinho de Jesus, não deu certo, a multidão não deixa a gente entrar. Eu não vejo eles dando desculpas. Eu também não vejo eles dizendo: não dá para a gente subir a escada e colocar você pelo teto, por causa do peso, pode ser que a gente não consiga abrir o teto. Não, eles não dão desculpas, eles estão determinados a se aproximar de Jesus e chegar até Ele. E se tem uma coisa, meus irmãos, que nos falta em meio aos problemas da nossa vida, é justamente ser como estes homens perseverantes e focar a nossa visão em Jesus Cristo. Porque se em meio às nossas dificuldades, nós olharmos ao nosso redor e esperar a solução de alguém, muito provavelmente a gente vai se decepcionar, a gente vai quebrar a cara, muitos vão nos dar as costas. Se nós olharmos para dentro de nós e caçarmos em nós alguma solução, alguma forma de poder resolver a situação, muito provavelmente nós também iremos nos decepcionar. Mas se nós fizermos como o salmista e elevarmos os nossos olhos para o alto, para o céu, é certo que de lá virá o nosso socorro. Se nós fizermos como estes homens, e ao invés de focarmos nos problemas, focarmos em Jesus Cristo, que tem poder para vencer as nossas causas, para resolver os nossos problemas, é certo que Ele vai fazer na sua vida. Louvado seja Deus. E a segunda coisa que eu vejo que esses homens fizeram, é que eles exercitaram uma fé verdadeira. Eles não somente ficaram focados em Jesus, eles não estavam tão somente determinados. Eles também tiveram uma fé verdadeira. Por quê? Porque o verso 5, Marcos nos diz uma coisa maravilhosa. Ele diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens,
olhou para o paralítico e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Esse texto aqui diz algo muito interessante. Ele diz para mim e para você que Jesus olhou para a fé de 4 pessoas e por causa da fé deles, Jesus salvou a vida de uma pessoa. Eu vou repetir, Jesus olhou para a fé de 4 homens e resolveu salvar a vida de uma pessoa. O texto não está dizendo que o paralítico olhou para Jesus e disse: Jesus, por favor, me cure. Não, Marcos está dizendo que Jesus olhou para o esforço daqueles homens, olhou como eles estavam determinados, estavam dizendo: Jesus, está aqui o homem, faz o que o Senhor pode por ele, nós não podemos fazer nada. E por isso Jesus curou e salvou a vida daquele homem. Eu estou dizendo a você nessa noite que através da tua fé, através da tua oração, Jesus pode salvar a vida de alguém. Através da tua oração, Jesus pode salvar o teu filho. Através da tua petição, Jesus pode salvar o teu marido, pode salvar a tua família, pode curar. Por causa da nossa fé, Jesus, Ele pode salvar a vida de uma pessoa. Será que isso merece um glória a Deus da sua parte? Como Jesus é maravilhoso. Jesus nem espera o paralítico pedir, ele olha para as pessoas que se importam com ele e diz: rapaz, eu vou salvar a vida deste homem. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite não desanime, não deixe de orar, não deixe de apresentar a Deus. Por mais que aquela pessoa diga: eu nunca vou entrar por aquela porta, eu nunca vou entrar numa igreja, eu conheço um Jesus que ouve a oração do seu povo e ainda transforma corações de pedra em corações de carne. Mas se você crê nesta palavra, eu digo a você nessa noite: não deixe de levar pessoas até Jesus. Leve pessoas até Jesus. Aleluia. Meus irmãos, como é bom. Eu fico pensando na sorte que este homem tinha. Ter 4 amigos que levaram ele para perto de Jesus. 4 amigos. Será que nós, em nosso círculo social, a gente tem pelo menos 4 pessoas que nos incentivam a ser um crente melhor? 4 pessoas que nos aproximem de Jesus? É difícil, né? Muitas vezes o que não falta são amizades nos fazendo convite indevidos. Muitas vezes o que não nos faltam são pessoas querendo ir na sua casa para fofocar e para falar da vida de todo mundo. Mas tem uma pessoa que vai na sua casa para dizer: ei, hoje a gente vai fazer um devocional, hoje a gente vai orar, vai ler a Bíblia, a gente vai apresentar a vida do pastor, vamos orar pelos irmãos. É difícil. Esse homem aqui tinha 4 que se importavam com ele. Tinha 4. Que sorte, né, meus irmãos? Mas eu não quero falar com vocês somente sobre aqueles que levam alguém até Jesus. Em segundo, eu quero falar com vocês sobre aqueles que bloqueiam o caminho para Jesus. Porque esse texto aqui nos apresenta 2 obstáculos. O verso 2 diz que a casa estava cheia por causa da multidão. E assim o verso 4 também diz que por causa disso tiveram que abrir o telhado para poder descer aquele homem. E aqui nós vemos o primeiro obstáculo, a multidão. A multidão sempre acotovelou ali um ao outro, disputando um lugar pertinho de Jesus. Você vai ver isso ao decorrer dos evangelhos. Jesus sempre estava rodeado de uma multidão, não é verdade? Só que, da mesma forma, nós vemos que nem sempre a motivação da multidão ela era genuína. Nem sempre a motivação da multidão era clara. E muitas vezes ela acabou sendo um empecilho para alguém se aproximar de Jesus. Quem não se lembra de Zaqueu, que por causa da multidão não conseguiu ver Jesus? Quem não se lembra do cego de Jericó, que tentou se aproximar de Jesus, gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que foi que a multidão fez por ele? Disse: fica quieto, para de importunar o mestre.
Quem não se lembra também da mulher do fluxo de sangue, que por causa da multidão não poderia chegar perto de Jesus, por isso que ela dizia: se eu tão somente chegar pertinho e tocar na orla das suas vestes, serei curada. A multidão aqui, ela fechou a porta, bloqueou o caminho, e ninguém passa, ninguém entra e não sai. Ninguém chega mais perto de Jesus. A multidão não deixa. E vou dizer uma coisa a vocês. Infelizmente, hoje, nós ainda temos crentes que agem como uma multidão. Ela é um bloqueio para alguém chegar até Jesus. Sabe como? Tem pessoas dentro da igreja, aqui em Ebenezer não, mas em outras igrejas. Existem crentes dentro da igreja que eles nunca falaram do amor de Deus para ninguém. Eles nunca evangelizaram ninguém. Nunca entregaram nem sequer um folheto para alguém. Mas o que ele já entristeceu, irmãos, com a sua língua felina. O que tem pessoas que hoje não estão mais dentro da casa do Senhor, por causa de um escândalo de crentes, por causa de palavras pesadas que machucaram. A gente sabe que isso não justifica alguém deixar Jesus, mas essa pessoa acaba contribuindo. E ao invés de ser uma ponte para aquela pessoa chegar até Jesus, acaba sendo um muro bem alto. Quantos crentes, por causa do seu mau testemunho, o seu vizinho diz assim: eu ser crente para ser igual a Isaías? Quero não. Que tristeza, não é verdade? Crentes que são um bloqueio para as pessoas chegarem até Jesus. Mas eu louvo a Deus porque nada pode deter quando o Senhor quer alcançar a alma de alguém. Mas se nessa noite houver alguém que tem sido um bloqueio para alguém chegar até Jesus, Cristo vai desfazer esses bloqueios em nome de Jesus. Só que a multidão aqui não é o único obstáculo. O outro obstáculo também, sabe quem era? Eram os fariseus. O verso 6 diz que os fariseus e os escribas estavam lá. Só que aqui também há um grupinho que está lá, não para ouvir a palavra de Deus, mas procurando uma oportunidade de pegar Jesus no erro. Eles estavam ali mal intencionados. Eles queriam achar um erro em Jesus. Meus irmãos, eles não eram ouvintes sinceros. E sabe o que é que me chama a atenção, pastor? É que nesse tempo aqui, os mais informados da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento, da lei do Senhor, aqueles que tinham mais conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre a lei, os doutores da lei, com 14 anos, esse grupo de judeus já sabia a palavra de Deus de cor e salteado, o Pentateuco, sabia onde tinha um ponto e uma vírgula, trazendo para os dias de hoje, do nosso português. Estes homens aqui conheciam a lei de Deus como ninguém, mas eram os mais cegos espiritualmente. Em contraste disso, o povão ignorante, que muitas vezes, maioria deles não sabia nem ler, tinham os olhos espirituais abertos para ver que Jesus é o Filho de Deus. Os homens que deveriam receber Jesus de coração aberto foram que fecharam o coração. E meus irmãos, estes homens eram fiscais da religião. Eles que determinavam o que era certo e o que era errado. Estes homens que se consideravam mais santos do que todos os outros. E vou dizer uma coisa a vocês, ainda hoje existe crente fariseu em nosso meio. Você sabia? Que existe crente que congrega muitas vezes com você, que cultua com você, mas está te julgando? Que está orando e dizendo: ainda bem que eu não sou como ele. Olha o que eu faço, olha como eu leio a Bíblia, olha como eu jejum, Senhor, tem misericórdia dos outros. E fica orando igual aquele fariseu da parábola que Jesus disse. E dizia: Senhor, ainda bem que eu não sou como aquele publicano. Existem pessoas que vêm até a casa de Deus, não como adoradores, não como servos da mensagem, mas vêm para julgar quem vai pregar. Vêm para julgar o que vão louvar.
Ele vem até a casa do Senhor e julga o culto do início ao fim. Esse hino da harpa, eu não concordo muito com ele, não. Ele está errado. Eu acho que aquela irmã ali, ela poderia ter escolhido um hino melhor hoje. Esse hino aí é assim, assado. Essa palavra que o pastor escolheu hoje, eu discordo. Esse ponto de vista dele aí está errado. E aí ele entra ruim e sai pior. Porque ele é um fariseu. Por isso que Jesus chamava estes homens de guias cegos. Vocês são tão ruins de uma forma. Vocês pensam que estão salvando alguém quando estão ensinando a palavra. Mas vocês tornam eles filhos do inferno. 2 vezes mais do que vocês. Quando a gente lê os evangelhos, a gente entende por que os fariseus tinham tanta raiva de Jesus, né? Há quem pergunta, por que os fariseus tinham tanta raiva de Jesus? Como não? Jesus estava o tempo todo expondo a hipocrisia destes homens. Porque se tem uma coisa que Jesus não suporta, são crentes soberbos e hipócritas. Certa vez Jesus estava ensinando, pregando ao povo, meus irmãos. E aí chegou aquela comitiva com os fariseus. Aí Jesus interrompeu o seu ensino e diz, olha, pessoal, é o seguinte, está vendo aquele grupinho ali? São como sepulcros caiados. Eles são bonitos por fora, mas por dentro são podres. Como é que eles não iam ter raiva de Jesus desse jeito? Mas, meus irmãos, quando nós obtemos um pouquinho mais de conhecimento da palavra de Deus, não é que a gente vai dividir a igreja entre quem sabe e quem não sabe. Quanto mais sabe, mais se serve, mais se desce. E tem pessoas que, por saber às vezes um pouquinho mais que o outro, toda a igreja é leiga, só eu sei. Eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, ninguém sabe mais, é todo mundo leigo. Meus irmãos, um obstáculo para alguém se aproximar até Jesus. É claro, me entenda bem, claro que eu não estou proibindo aqui que você tenha conhecimento, que você estude, até porque eu faço isso. Eu estaria me contradizendo. Mas o problema é quando a gente faz uso disso de maneira errada. E tem uma coisa, estes homens tropeçaram na própria teologia deles. Porque quando nós vamos examinar o Talmud, que era um conjunto de leis, era como se fosse um compilado, um estudo aprofundado das leis de Israel. O Talmud, no qual os fariseus se deitavam a estudar, dizia lá que ninguém poderia ser curado de uma enfermidade se antes não tivesse os seus pecados perdoados. Eles diziam que toda enfermidade era sinal de pecado. Você consegue ver isso lá no capítulo 9 de João, no cego de nascença. Que essa mentalidade está tão enraizada que os discípulos perguntam, Jesus, quem foi que pecou? Foi este cego ou foram os pais dele? Aí Jesus diz, nem ele nem os pais. Essa teologia de vocês está errada. Só que os fariseus achavam que para alguém ser curado, teria que primeiro ter os seus pecados perdoados. É por isso que a primeira coisa que Jesus faz por este homem, não é dizer, seja curado. Primeiro Jesus diz o quê? Estão perdoados os teus pecados. Eles tropeçam na própria teologia. Porque estes homens, quando viram Jesus dizendo, meu filho, os teus pecados estão perdoados, eles disseram, quem ele pensa que é para perdoar o pecado de alguém? Aí Jesus viu que eles estavam pensando e disse, é? Pois para que vocês saibam, vocês não acreditam que alguém para ser curado tem que ser perdoado? Então aqui está a prova de que ele foi perdoado. Meu filho, se levanta e anda e vai para a tua casa. E Marcos nos diz que aquele homem se levantou e todos estupefatos, sem acreditar, deram glória a Deus, dizendo, nós nunca vimos isso antes. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. Vamos correr. Em terceiro, aqueles que são levados até Jesus. Quem é que foi levado até Jesus? Foi o paralítico. Meus irmãos, sempre que nós levamos alguém até Jesus, sempre que alguém vai até Jesus, algo extraordinário acontece. Sempre. E aqui nesse texto, o que eu acho maravilhoso que aconteceu na vida deste homem, é que 3 coisas aconteceram na vida dele.
Quando nós lemos o verso 3 e o verso 12, nós conseguimos fazer 3 contrastes e descobrir 3 coisas. A primeira coisa que aconteceu na vida deste homem é que ele foi até Jesus cativo e retornou livre. Este homem foi até o encontro de Jesus, doente, pobre, desamparado, mas quando voltou, ele não voltou mais enfermo, não voltou, aleluia, condenado, ele voltou salvo, curado para a glória do nome do Senhor. Porque todas as vezes que nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus, a gente tem que mudar. A vida não pode mais ser a mesma. A evidência de um novo nascimento são frutos de arrependimento. Este homem foi até Jesus cativo e voltou livre. Aleluia. A segunda coisa que aconteceu por ele, meus irmãos, é que esse homem foi até Jesus carregado pelos 4 amigos, carregado na sua cama e voltou carregando a sua própria cama. Este homem chegou até Jesus incapaz de andar por si mesmo. Este homem foi carregado porque não tinha saúde, não tinha ânimo, não tinha alegria, não era independente para se aproximar de Jesus por conta própria. Ele foi carregado até Jesus, mas depois que teve um encontro com o Senhor, ele não voltou mais carregado, ele voltou carregando o que? A sua cama também, mas voltou carregando saúde, voltou carregando salvação, voltou carregando alegria, gozo, porque teve um encontro verdadeiro com Jesus. A terceira coisa que aconteceu neste homem, eu tenho certeza que aconteceu com você também. A terceira coisa que aconteceu com esse paralítico é que ele foi até Jesus querendo receber uma bênção e voltou de lá com 2 bênçãos. Este homem foi até Jesus querendo somente uma cura. Ele queria tão somente resolver um problema imediato, um problema para a sua vida. Mas Jesus é tão bom que teve solução para a sua alma, para a vida eterna, para toda a sua vida. E meus irmãos, será que você ainda se lembra de quando você entrou por aquelas portas, antes de você ter um encontro com Jesus? Você veio aqui porque o seu casamento estava arruinado, você veio até Jesus porque a sua vida estava difícil, as portas estavam fechadas, você estava doente. Aí Jesus é tão bom, que Ele não tão somente restaurou o teu casamento, salvou a tua família, te deu saúde, ou abriu as portas, Ele dobrou a bênção e deu também a salvação da tua alma. Quantos aqui receberam de Deus essa bênção do Senhor? Há quem diga que nós chegamos a Deus pela dor ou pelo amor, né? Eu sou suspeito de acreditar que nós sempre vamos pela dor. Sempre. E meus irmãos, Jesus é tão bom, porque nós lembramos de Deus quando precisávamos dEle, e Ele atendeu. Olha que misericórdia, Ele atendeu a nossa petição. Mas não só satisfeito com isso, Ele também salvou a nossa alma. Em último lugar, para a gente encerrar, quero falar para você do que Jesus faz na vida daqueles que vão até Ele. Eu falei com você sobre aqueles que levam alguém até Jesus, aqueles que são um bloqueio e aqueles que são levados. Mas vamos falar do personagem principal dessa história, o protagonista da passagem de Marcos. A obra de Jesus é completa, meus irmãos. A obra de Jesus é completa. Jesus tratou questões do tempo e também da eternidade. E Jesus, Ele curou este homem, pelo menos, pelo que eu consigo identificar, de 4 formas diferentes. Jesus curou esse homem de 4 maneiras. 4 áreas da sua vida foram alcançadas por Jesus. Por que, Isaías? Em primeiro lugar, Jesus curou este paralítico emocionalmente. Porque Mateus, no capítulo 9, contando essa mesma história, diz que quando Jesus viu o paralítico, a primeira coisa que Jesus disse foi: tem bom ânimo, se anime.
Como é que Jesus olha para alguém que está amargurado, triste, deprimido, em sua enfermidade, sem capacidade de trabalhar, de independência, um camarada que não consegue nem mesmo andar? Jesus olha para ele e diz: se anime. Como é que se anima? Mas Jesus diz: tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. E meus irmãos, eu acho maravilhoso uma coisa. É que Jesus, ele gostava de tratar o emocional das pessoas. Jesus olha para um homem que está triste, não tem motivos para ficar alegre, e diz: se anime. Parece até um paradoxo. Você se lembra da passagem que Lucas conta do filho da viúva de Naim? Está as duas multidões, a multidão com Jesus e a multidão levando o defunto. As duas multidões vão se encontrar na porta da cidade, porque naquele tempo geralmente só havia uma porta na cidade para sair e para entrar. Vinha uma multidão triste, chorosa, enlutada por aquela pessoa, por aquele jovem que havia morrido. E do outro lado vinha uma multidão alegre, glorificando a Deus pelos milagres que via através das mãos de Jesus. Olhando com os nossos olhos humanos, o que seria mais coerente fazer? É a multidão alegre, vendo a outra triste, se aquietar. E por respeito, passar por aquela multidão e dizer: meus sentimentos, sentimos muito. Mas foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. O que foi que aconteceu? Jesus encontrou a mãe daquele jovem que morreu e não disse assim: eu sinto muito. Não. Ele diz: mulher, não chores. Jesus, por que não chores? Aleluia. Porque não é a tristeza que está em você que vai tomar conta de mim e da minha multidão, mas a graça que está sobre mim, o poder que está sobre mim é que vai ter que tomar conta de vocês. Para de chorar agora, porque chegou o momento de vitória para a tua vida. Louvado seja Deus. Só que, meus irmãos, Jesus também curou aquele homem psicologicamente. Sim, existe uma sutil diferença entre o emocional e o psicológico. O emocional é o estado de espírito da pessoa. É como se você está se sentindo naquele momento. Por exemplo, agora você pode estar alegre, mais tarde você pode estar mais cabisbaixo. A montanha-russa de sentimentos que a gente sempre passa, dia após dia. Tem dias que a gente acorda feliz, tem dia que a gente já acorda mais triste. Isso não significa que você seja triste, não é verdade? Não significa que você, aquele sentimento que você está sentindo naquele momento, seja daquela forma. Você pode ser uma pessoa alegre e estar triste por algum momento. O que passa, o que é rápido, é o seu emocional. O psicológico é o que está a longo prazo. Uma pessoa que tem depressão, ela está triste a longo prazo. E o seu emocional, pior ainda. Jesus, olhando para a situação desse homem, vê que o seu psicológico também está quebrado. Este homem não tem autoestima, não pode trabalhar. A gente não sabe nem o nome dele. Seu nome não importa, ele é só mais um paralítico aos olhos de muitos. Ele é só mais um pobre coitado aos olhos da sociedade. Jesus olha para um homem como este que estava com o psicológico abalado porque ninguém dá mais valor a ele. E sabe o que Jesus disse por ele? Jesus olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu quero chamar a sua atenção para a forma como Jesus chama ele. Jesus olha para aquele homem que a sociedade não dá mais valor e chama ele de filho. Você tem noção disso? Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês: não é pouca coisa ser filho de Deus. Não é pouca coisa. Tem muita gente lá fora dizendo assim: eu vou fazer isso porque eu também sou filho de Deus. Será mesmo? Tem muita criatura de Deus lá fora, mas ser filho de Deus é para poucos. Filho de Deus é somente aqueles que foram
adotados por meio de Cristo Jesus, como diz as Santas Escrituras. Quem ainda não teve sua vida transformada é um filho da ira. Vou dizer uma coisa a vocês, não é pouca coisa ser chamado filho de Deus. A palavra de Deus nos diz em Efésios, Paulo nos diz que nós éramos filhos da ira, até que Deus nos adotou por meio de Cristo Jesus. Você já parou para pensar na grandeza, na maravilha, na coisa linda que é a adoção? Sabe por quê? Porque você, mulher, você pode ter um filho de uma gravidez indesejada. Quando você, amado casal, tem um filho que não esperava, pode ser no momento que vocês ainda não queriam, no momento que vocês ainda não tinham se organizado financeiramente, mas a adoção não, aleluia. A adoção não é algo inesperado, a adoção é algo pensado, decidido. Paulo nos diz que Deus literalmente olhou para nós, afundado em nossos pecados, nas garras do diabo, e disse: é esse daqui que eu quero, aleluia. Como um pai que vai até um lar adotivo e vê aquela fila de crianças e diz: eu vou levar este daqui. As Escrituras nos dizem que Cristo fez isto por mim e por você, e agora você é filho de Deus. Será que aqui tem filho de Deus? Você é filho de Deus? Aleluia, aleluia. Meus irmãos, em terceiro, Jesus curou este homem espiritualmente, claro. Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E que coisa maravilhosa é ter os pecados perdoados, meus irmãos. Muitos de nós lembramos de pedir a Deus por tantas coisas, e não pedimos para ser uma pessoa transformada, ser uma pessoa liberta dos nossos pecados. Mas louvado seja Deus, porque Cristo perdoa os nossos pecados. Eu não pude perdoar os seus pecados, o pastor não pode perdoar os seus pecados, nem concílio, nem igreja, e muito menos o padre pode perdoar os seus pecados, mas eu conheço um Jesus que perdoa os nossos pecados. Então você nessa noite, aleluia, que se sente culpado, que o inimigo quer te apontar por causa dos teus erros, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se sinta perdoado nessa noite. Louvado seja Deus, porque Ele quis nos perdoar, aleluia. E por último, o que vocês já compreenderam no primeiro instante quando leram esse texto, Jesus curou este homem fisicamente. Você percebe que o que era prioridade para este homem, para Jesus, era o menos importante. Jesus deixou por último. Jesus curou fisicamente aquele homem. Jesus curou o seu emocional, o seu psicológico, a sua alma. Salvou ele, mas também deu o que ele precisava, a cura física. E eu quero encerrar dizendo a você nessa noite: o nosso Jesus não mudou. O nosso Jesus ainda é o mesmo. E o Cristo que cura fisicamente, o Cristo que perdoa os nossos pecados, Ele pode te renovar nesta noite. O Cristo que cura fisicamente pode curar a sua enfermidade hoje. Aleluia. O Cristo que cura o emocional está aqui para te levar para casa pulando de alegria. Aleluia. O Cristo que curou psicologicamente está aqui nessa noite. Melhor do que clonazepam ou que qualquer consulta com psicólogo, o maior psicólogo de todos está aqui nessa noite para tratar das feridas da sua alma. Aleluia. Do que é que você está precisando de Jesus nessa noite? Foi falado e foi louvado. Pela fé, seja curado em nome de Jesus.